Voltando então, pessoal, com o nosso projeto Mini Loja em PHP, versão 2017. Nosso projeto está ficando muito legal, muito bacana. Eu creio e espero que você esteja gostando, porque eu estou achando bem bacana mesmo. Ok? Nossa loja está tomando forma e o projeto, enfim, vai ficar muito legal. Bom, pessoal, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a personalização do CSS e agora é o seguinte, eu vou continuar ainda falando sobre isso. Como eu já expliquei para vocês, se você entrar no site do Bootstrap, a gente vai aqui em CSS, nós temos aqui a aba com diversos elementos que são possíveis de se utilizar dentro do Bootstrap. Eu vou clicar aqui em Buttons e perceba que eu tenho basicamente estas 6 opções de botões no Bootstrap. Eu tenho o Default, que é meio branco, meio transparente, o primário, que é azul, o de sucesso, que é verde, Info é um azul clarinho, Warning, que é laranja, e o Danger é vermelho. Nós temos essas 6 colorações que a gente pode utilizar por padrão. Se nenhuma destas colorações atender a sua necessidade, você pode criar uma cor específica do seu interesse. Ok? Perceba que na aula passada nós criamos uma cor CSS aqui para o topo e para o rodapé, utilizando uma pesquisa aqui no Google como Color Picker. O próprio Google já retornou para nós aqui esse seletor de cores, para que você possa selecionar uma cor aqui. Ele vai retornar para você tanto o hexadecimal como o RGB. Ok? Tem aqui outras opções, mostrar outros valores. Tem no hexadecimal, que é esse que nós temos aqui acima. Temos no padrão RGB, no padrão CMYK. O mais utilizado no CSS, em projetos web, é o RGB e o hexadecimal. São os mais comuns utilizados. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Como eu disse para você, nós temos 6 colorações de botão padrão. Ok? Só que eu não quero nenhuma destas cores, eu quero um botão personalizado. Então, vamos lá. Vamos lá no meu arquivo de tema.css. Como que a gente faz isso? Lá no arquivo CSS original do Bootstrap, ele já tem a definição padrão do botão. Se você olhar aqui na nossa classe, lá no botão, eu chamei o btn, que é uma classe. O btn ele define a estrutura do botão. E o btn traço alguma coisa que vem aqui depois define a coloração e outros fatores. Então, o que nós iremos fazer aqui é o seguinte. Lá no arquivo CSS, vou encontrar aqui algum lugar, classes criadas para o projeto, tem aqui override, aqui embaixo é o seguinte, eu vou criar aqui um botão, ok? .btn, traço agora, veja que tem algumas coisas que já são padrão do Bootstrap e agora eu quero criar um outro padrão. Eu quero criar um botão rosa, que é mais ou menos esse que a gente está utilizando como tema no nosso projeto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o background color, vou colocar a mesma cor que eu coloquei no topo e coloquei no rodapé, a mesma cor. Vou alterar aqui. O meu querido botão não teve sua cor alterada. Por quê? Eu preciso chamar essa minha classe, ok? Vamos então lá no arquivo produtosinfo.tpl. Perceba que eu tenho o meu botão com a class btn, que é a definição padrão do botão, a estrutura do botão, espaço btn traço warning, que é a coloração amarela. Se eu vier aqui agora e deixar btn traço Ctrl espaço, perceba que eu tenho diversas coisas aqui do próprio Bootstrap original e olha só o que eu tenho aqui, o btn traço rosa. Salvei, vou atualizar o projeto e olha lá, o meu botão ficou rosa. Só que o texto não ficou legal, então eu tenho que voltar lá no meu tema CSS e fazer mais algumas opções. Passar aqui a color, que é a cor do texto, como branca. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui um branco. Salvei. Atualizei e agora ficou branco. Olha lá, quando eu passo o mouse, ele fica preto. Bacana, pessoal, bem interessante. Perceba que com isso aqui você já tem uma ideia de como fazer personalização. Se você quiser, você pode ainda fazer algumas outras alterações, como por exemplo, perceba que esse botão ele tem um cantinho redondo.
Isso você pode alterar também. E essa propriedade é o radius, ou desculpa pessoal, é o border traço radius, ok? E eu vou passar aqui 20. Salvei. Opa, ele está acusando um errinho. É 20px, ok? Salvei. Atualizei, olha lá, o botão ficou bem redondinho. Legal? Você pode aumentar aqui. Eu acredito que 30 é o máximo para o botão ficar. Olha lá, se você colocar mais do que 30, eu não sei se vai ter eficiência. Ok? 20 é o máximo. Você pode, inclusive, também deixar ele sem arredondamento também, algum. Eu coloco como 0. Ok, o botão ficou quadrado. Porém, olha só, quando eu criar outro botão na minha loja, perceba que eu tenho aqui acima um botão de buscar, ele está azul e com os cantos arredondados. Isso aqui vai quebrar o padrão da minha loja, vai quebrar a identidade visual do meu projeto. Tudo bem eu criar uma cor diferente, porque eu posso ter um botão de uma cor, um botão de outra cor, mas um botão redondo e um botão quadrado, eu não sei se ficaria legal na nossa loja. É muito interessante que eu consiga alterar o arredondamento dos cantos de todos os botões ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? Eu criei aqui o meu BTN rosa, só que eu posso pegar agora uma definição somente BTN, que é o botão básico, o botão base do Bootstrap. E eu posso setar um border radius para todos os botões, olha só. Vou atualizar o projeto e perceba que esse ficou quadrado, aquele lá em cima também ficou quadrado. Aí cabe a você agora definir qual é o tipo de botão que você quer, se você quer quadrado, se você quer redondo, ok? Vou colocar aqui o border radius como 30, como 30px, salvei, vou atualizar e perceba que agora o botão ficou redondinho. Olha só que legal. Cabe a você agora definir qual o botão que você quer, qual é a personalização que você quer fazer no botão. Se você quiser alterar aqui a cor do texto quando passa o mouse em cima, você tem que criar aqui, por exemplo, vou copiar essa classe, botão rosa, eu vou colocar aqui 2 pontos, hover. Salvei, vou tirar o background color. Inclusive, olha só, eu vou tirar o background color, Ctrl S para salvar, e vou alterar a cor para alguma coisa diferente do que está lá. Deixa eu ver. Eu vou colocar a cor bem escura. Vamos lá. Opa! Vou colocar preto, bem escuro mesmo. Salvei, atualizei. Vou passar o mouse e perceba que ficou preto agora o texto, olha só. Se você quiser colocar outra cor, fique à vontade. Vou colocar, deixa eu ver uma cor que fica bacana. Pessoal, eu estou perdendo um pouquinho de tempo explicando isso aqui, porque eu acredito que tem muitas pessoas que vão me perguntar isso aí. Não vai gostar do template padrão, vai querer fazer alguma alteração e não vai saber como que foi feita. Não vai querer assistir o curso Bootstrap Fundamental, ok? E não tem conhecimento de CSS. Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil. As pessoas têm o hábito de querer as coisas sem ter muito trabalho, né? Olha lá, agora eu passo o mouse em cima e ele ficou amarelo. É lógico que essa cor ficou horrorosa, né? Eu vou deixar ele branco mesmo. Opa, o branco é FFF. Salvei, mas se você quiser, o background color você pode dar uma modificada. Olha só, vou lá no Color Picker e perceba que aqui no meu background, no meu CSS que eu criei naquele momento, ele continua aqui armazenado. Eu quero um tom um pouco mais escuro que isso. Eu vou vir aqui, olha só, vou copiar esse código, vou colar aqui no background color, na parte do BTN rosa, 2 pontos hover, ou seja, quando o mouse passar por cima. Salvei, voltei na loja, atualizei, vou passar o mouse por cima do botão e perceba que agora o botão fica mais escuro quando eu passo o mouse em cima. Legal, pessoal? Muito bacana!
Muito interessante. Aqui no meu projeto específico, eu vou deixar o botão com o arredondamento de bordas como 0, ok? Eu poderia deixar aqui um 4, um 4px. Ok, olha lá que bacana, botãozinho bonitinho, bem interessante, muito bacana isso aqui, pessoal. E assim você pode fazer com todos os itens do seu projeto. Por exemplo, perceba aqui, essa minha classe aqui que está mostrando o preço do produto. Vamos voltar lá no meu produtosinfo.tpl. Tenho aqui a minha classe TextDanger, mas eu posso criar a minha própria. Eu posso voltar lá no meu tema.css e eu posso criar aqui um ponto preco, por exemplo, só para ter uma base. Eu não preciso necessariamente utilizar uma classe que já tenha no Bootstrap. Eu posso criar uma classe do zero, ok? Eu posso criar, se eu tiver conhecimento de CSS, eu posso definir tudo do zero. Então, aqui é o seguinte, eu vou pegar um color e a cor, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a mesma cor do meu topo. Cadê o meu topo? Cadê o meu topo? Vou pegar só para nível de teste, pessoal. Vou pegar a cor do topo, só para você ver. Aqui no preço, eu vou pegar o color, vou pegar a cor do topo. Não vou colocar background color, eu vou colocar um text style, ou melhor, a fonte 8, o peso da fonte. Eu vou colocar do tipo bold. Vou salvar, atualizo. Opa, o meu botão. Eu tenho que aplicar, né? Vamos lá em produtosinfo.tpl, text center, e aqui eu vou colocar simplesmente, olha lá, preço, preco, ok? Salvei, olha lá. Perceba que o texto ficou com a mesma coloração que eu queria, que eu coloquei no botão, e ficou com a fonte mais grossa. Eu poderia colocar também uma outra cor, por exemplo, em vez de colocar a mesma cor do topo, eu poderia colocar um vermelho. Opa, não é isso, é um vermelho, vermelho. Eu poderia até colocar aqui um red, dessa forma. Salvei, atualizo e aqui está o meu botão vermelho. Tão vermelho que chega a gritar aqui na vista. Não gostei. Salvei, atualizei. Bacana, se você quiser criar um background color, fazer o que você bem entender. Beleza, pessoal? Na próxima aula, então, a gente volta e continua.